Olá! Olá, pessoal! Bem-vindos! Estamos ao vivo para a nossa primeira live da jornada Alimentação e Saúde Mental. Sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando, eu quero que quem já está aqui me dê sobre o som, a imagem, está tudo certo. E aí? Olá! Estamos ao vivo na primeira live Alimentação e Saúde Mental. Estamos ao vivo, essa é a primeira live dessa jornada que a gente está super animada de fazer. Olha, eu não me lembro de ter um projeto que eu estava tão animada assim que nem esse, viu? Eu também não. De fato, estou muito empolgada com esse assunto. A gente só fala disso, tá, gente? A gente só se liga todos os dias reuniões no FaceTime, até de madrugada, para fazer uma jornada bem legal, porque a gente estava muito animada para trazer esse conhecimento para vocês, né? A gente tem um propósito aí. A gente começou com as lives de toda segunda-feira e agora com a jornada, com esse mesmo propósito de trazer o conhecimento de saúde mental, né, juntando psiquiatria e psicologia de uma maneira didática, integrada, né? E como a alimentação é uma área que a gente tem em comum, né, Mari? Eu, nos meus estudos de comportamento alimentar, apresentei para Mari Mindful Eating, Mari me apresentou a psiquiatria nutricional e a gente resolveu juntar esses conhecimentos de uma forma integrada, né? E aí trazer para vocês e de uma forma que todo mundo pudesse ter acesso, né? A gente fez aí um roteiro pensando nos profissionais, mas querendo que curiosos também consigam acompanhar o que a gente vai estar falando aqui, o que a gente vai estar trazendo de conceito, de ideia, porque a gente também acredita que isso pode ajudar as pessoas, né? Na verdade, A... a importância desse conhecimento, né? Quando a gente começou a perceber que a psiquiatria nutricional, o comportamento alimentar, eles eram complementares, né? E a importância desse conhecimento ser mais falado, tanto para profissionais quanto para pacientes, né? Ou para curiosos sobre o tema, que esse tema tinha que estar mais no dia a dia, né? Que poderia ser dessa forma, ele poderia ser incorporado à nossa rotina. A gente então achou que a gente precisava colocar isso para frente, né? Que a gente precisava passar essa informação. Exatamente. As pessoas perguntam, né, da onde a gente, indicação, da onde a gente está fazendo esse conhecimento, e a ideia é que a gente está mesclando, né, a minha área com a área da Mariana, então não tem um conhecimento pronto aí. Tudo que a gente está construindo aqui nessas lives é a partir dessa ponte que a gente já faz na prática, né, e a gente vai trazer de uma forma mais estruturada, juntando tudo que eu estudo, juntando tudo que a Mari estuda, e aí transformando nessa jornada que a gente tem aí. Eu vou dar alguns avisos, então, enquanto o pessoal vai entrando. Primeiro, então, é falar que essa é a primeira de 5 lives. A gente vai ter 5 lives aqui diárias, né? Cada uma com um tema diferente. Assim vai ser o formato da nossa jornada. Cada dia a live vai ser no perfil de uma de nós duas. Então, hoje a live é no meu perfil, amanhã é no perfil da Mariana, e assim a gente vai alternando para que a gente Lógico, possa né? jogar a bola uma para outra, como a gente já faz na prática, né? Então, quem não está inscrito no grupo do WhatsApp, né? Apesar de todo mundo ter acesso à live aberta aqui no Instagram, o material de apoio, os artigos indicados, né? O PDF com resumo, tudo isso está no grupo do WhatsApp. Então, também é gratuito estar no grupo do WhatsApp, é só uma forma da gente ter acesso às pessoas interessadas que querem saber mais, que querem material complementar, né, que querem o resuminho da live. Então, quem ainda não está inscrito, ainda pode se inscrever lá, que tem grupo pra caramba aí formado para a É, gente conversar. pediu também para que a gente deixasse essas lives disponíveis, né? E aí, a princípio, elas não iam ficar disponíveis, mas a gente decidiu deixar disponíveis para os inscritos no grupo, né? Então, quem estiver no grupo até o final da semana vai ter acesso a todas as lives da semana, e aí vai poder ver e rever e acessar o material complementar que a gente vai colocando aí para vocês. Isso. Vou aproveitar e avisar o seguinte: como é muita gente aqui e nem sempre a internet fica boa para todo mundo, eu vou silenciar os comentários de vocês, tá? Durante a live e tentar abrir
um pouquinho antes da live terminar, para que vocês possam comentar e falar alguma coisa, só para a gente poder ter mais tranquilidade aí de que a informação está passando, que está todo mundo acessando o conteúdo, tá bom? Então eu vou fechar agora. Aliás, eu vou descobrir como é que eu faço isso. Espera aí, desativar comentários. Acho que eu consegui. Ótimo. Consegui? Então, Isso vamos... aí. Então, pessoal, no final a gente abre de novo e aí, quem tiver alguma dúvida, a gente obviamente não vai conseguir ficar horas aqui respondendo todas por causa do tempo da live, mas a gente tenta responder o máximo que couber aí na 1 hora do Instagram, tá bom? Bom, então, eu vou começar introduzindo um pouco por que a gente escolheu falar desse tema, desse título, para a primeira live da jornada, né? Então, a ideia maior da jornada é trabalhar com a articulação entre alimentação e saúde mental, como que essas áreas se afetam, né? Como que elas se comunicam, como que uma influencia a outra. Só que a gente não pode fazer esse estudo, olhar para esse fenômeno da inter-relação entre a forma como a gente come e as nossas emoções, se a gente não entender o ser humano de uma maneira integrada. Porque a gente tem uma tendência, e aí quando eu digo a gente, é nós todos, tá? Temos uma tendência para conhecer os fenômenos, a gente fragmenta o conhecimento, né? A gente tenta buscar explicação. É natural que a gente fique tentando se perguntar, mas por que isso acontece? Por que ele fez isso? Por que ela fez aquilo? Uma forma de compreensão do mundo é uma forma meio analítica, assim que a nossa mente tenta capturar os fenômenos do mundo, né? E aí, na hora que a gente também vai explicar, a gente vai explicar desse jeito também fragmentado. Tem essa parte, tem essa parte. Então, é muito difícil construir essa visão de como que essas partes se relacionam, porque na hora que a gente fala e na hora que a gente observa, a nossa tendência é fragmentar numa visão que a gente chama de dicotômica, ou seja, que diz que tem uma coisa e tem a outra. Então, essas dicotomias aí, elas estão presentes no campo da psicologia desde antes da psicologia ser uma área de conhecimento específica, tá? Lá, quando os filósofos eram aqueles que estudavam psicologia, a psicologia ainda era vista como um estudo da alma, nem se falava tanto em mente, né? Já tinha essa questão, já tinha essa dúvida do o que faz parte da mente, o que faz parte do corpo. Mente e corpo são uma coisa só, mente e corpo estão separadas. Organismo é uma coisa separada do ambiente, né? Nossas características, elas são inatas, ou seja, elas nascem comigo, ou eu desenvolvo o que eu sou hoje a partir das minhas interações. Então, lá atrás, né, muito antes da gente pensar em psicologia como ciência, como objeto de estudo em faculdade, por exemplo, Platão já tinha uma ideia, ele foi o primeiro que introduziu essa ideia de dualismo, de ter uma mente separada do corpo, de ter uma coisa que é inata e não que você adquire a partir do ambiente. Então, você nasce, eles não falavam em mente, né? Eles falavam em alma, então você já nasce com essa alma pronta e você vai se relacionando com o mundo até morrer a partir desse lugar aí, com uma alma separada do seu corpo. Aí logo depois vinha um outro autor, por exemplo, no caso veio Aristóteles dizendo que não, que o ser humano era um organismo da natureza, então que mente, corpo, alma e corpo estavam juntas e ele era influenciado pelo meio. E aí, de tempos em tempos na história da psicologia, a gente vê esse ir e vir entre essas ideias, né? O próprio objeto de estudo da psicologia, quando a psicologia deixou de ser uma parte da filosofia e passou a ser uma área separada, né? Apesar de ser uma área que está permeando todas as outras áreas, não é à toa que a gente tem aqui um monte de gente que nem é da saúde mental, né? E isso é muito legal, porque o comportamento está presente em todas as áreas, a subjetividade está presente em todo mundo que lida com o ser humano. Então, quando a psicologia passou a ser um saber separado, também rolou essa questão aí do que a gente estuda, né? E aí os primeiros psicólogos que começaram a estudar a mente, aí sim, já chamando de mente, o Wundt, tem outros autores, o nome não é importante, eu quero que vocês peguem a ideia de como esse pensamento foi construído. Os primeiros psicólogos diziam que a gente estuda, então, consciência. A consciência são os processos mentais. Ok? Vamos estudar a consciência, bota o pessoal no laboratório para falar o que eles estão pensando, como que eles pensam, e vamos estudar como eles pensam. Em seguida veio uma galera estudando comportamento. Não, então, nosso objeto de estudo em psicologia não é mente. Mente é uma coisa que não é da área da psicologia.
A gente quer saber de comportamento. Então, se a gente só estuda comportamento, esse ser humano que a gente estuda vem zerado e ele vai desenvolver esses comportamentos a partir das interações que ele estabelece. Esquece esse negócio de inatismo, ele não traz nada. Ele é uma tábula rasa e a gente vai moldar ele a partir dos estímulos que a gente der para ele. Aí vem, por exemplo, os autores da psicanálise que dizem, não, tá tudo no inconsciente, num lugar lá dentro da cabeça da pessoa, que ela já traz desde a infância. Não importa o que aconteça com ela na vida adulta, o que aconteceu na infância está lá marcado. Então, o tempo todo, se a gente fizesse um gráfico, ele seria oscilante entre um viés mais mentalista, um viés mais comportamental, autores achando que a gente tem, nossos comportamentos são inatos, outros autores dizendo, não, eles são adquiridos pelo ambiente. Outros autores dizendo, olha, o que acontece com a gente é individual, é da nossa experiência. A forma como eu me comporto hoje tem a ver com a minha experiência de vida. E o outro dizendo, não, isso tem a ver com a sociedade, é uma coisa cultural. Então, o interessante é a gente pensar que essa questão nunca foi resolvida, né, para a psicologia. Até, posso dizer aí, metade do século passado, metade do século XX, com as abordagens de psicologia. A gente sabe que não tem uma linha da psicologia, né? A psicologia tem frentes aí como a psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental, a gestalt terapia, mas essas abordagens foram evoluindo no conhecimento delas e chegaram basicamente a uma conclusão em comum, né? Cada uma com a sua particularidade, cada uma com o seu paradigma um pouco diferente, mas em comum. Todo mundo concluiu que isso era inseparável. A gente não conseguia determinar. Isso é causa daquilo. Isso tem uma origem biológica. Aquele comportamento tem uma origem adquirida. E aí o interessante é que esse dilema se resolveu quando a gente parou de tentar responder ele com um ou outro. E a gente trocou essa palavrinha do ou pela palavrinha e. Quando a gente entendeu que o ser humano é individual e coletivo, mental, psíquico e comportamental, orgânico e subjetivo, tem características inatas e adquiridas. Quando as abordagens começaram a ter uma visão mais integrativa do ser humano, e aí isso conseguiu ser uma definição um pouco mais próxima da nossa complexidade. É claro que quando a gente fala, por isso que eu digo que a linguagem, né, a forma como a gente explica as coisas, ela tende a fracionar, ela tende a dividir. Quando você me pergunta, por que isso acontece? Eu vou te dar uma explicação. Isso acontece porque... Então, é natural que, sem querer, a gente caia nesse lugar de achar que uma coisa está separada da outra. Então, o que eu quero de vocês durante toda essa jornada é que a gente treine um olhar integrado. Todas as vezes que a gente estiver falando aqui dos fenômenos relacionados à alimentação, às patologias da saúde mental, a comportamento, a emoção, a gente está falando desse ser humano que traz coisas herdadas da genética, está num ambiente específico, teve uma educação específica na família, mora num país específico. Então, tudo isso está em jogo na hora que a gente discute um pontinho, mas esse pontinho nunca está sozinho. Eu não existo fora do contexto que eu estou, do contexto que me fez quem eu sou hoje. Eu não existo como autora de uma live se vocês não estão aqui me assistindo. Então é impossível separar. Essa ideia meio filosófica da coisa faz toda a diferença na hora que a gente está, por exemplo, diante de um paciente. Quando a gente está diante de um paciente, se a gente não tem um olhar integrado, a gente vai ver partes desse paciente. A gente vai ver sintomas, a gente vai ver comportamentos, a gente vai ver causas. E a gente dificilmente vai conseguir tratar esse paciente bem, porque ele é muito mais do que isso. Por isso que a gente usa, por exemplo, os estudos científicos, os manuais de classificação, entendendo que eles são uma parte fragmentada. Recorte, né? Um recorte e não dão conta da totalidade daquelas pessoas que a gente atende. Então, pensando, por exemplo, no comportamento alimentar. Por que vou falar em termos de paciente, mas qualquer um pode se perguntar isso, né? Por que determinado paciente tem um descontrole com doces? Eu recebo um paciente que tem um comer descontrolado, desequilibrado com coisas derivadas de açúcar. É natural que eu fique tentando buscar a explicação.
ele tem isso porque o cérebro dele ativa o sistema de recompensa dele com muita intensidade quando ele vê açúcar. Não, ele tem isso porque ele foi criado numa família que todo mundo dava muito açúcar para as crianças, uma família que tinha o hábito de comer muito. Não, ele come muito açúcar porque ele mora num lugar onde tem muita comida industrializada, onde o açúcar é muito abundante, ele tem criança em casa, então sempre vai ter açúcar na despensa, doce, biscoito. Ou não, ele tá assim porque ele está passando por um momento de estresse no trabalho e é o estresse que está fazendo ele. Qualquer uma dessas explicações, ela é falha. Porque ela é um recorte, ela não dá conta da gente poder explicar a totalidade, entender a totalidade daquele comportamento. Então, para entender por que uma pessoa come de uma determinada forma, por exemplo, a gente vai falar de fatores que influenciam. É por isso que hoje em dia, quando a gente fala de patologia, a gente vai falar de fatores de risco, por exemplo, e não de causa e efeito. A gente não vai fazer essa linha. Então, quando a gente vai entender o comportamento alimentar de um paciente, a gente vai montar, quando a gente vai fazer esse diagnóstico de por que ele come assim, a gente vai montar um quebra-cabeças e não um causa e efeito, não uma pergunta e resposta. Esse quebra-cabeça vai ter várias peças. Ele vai ter a peça do passado daquela pessoa, a peça da biologia daquele corpo, a peça da neurologia daquele cérebro especificamente, a peça da cultura que ele está inserido, a peça dos relacionamentos que ele tem na vida atual, dos estresses que ele vive. A gente vai montando esse quebra-cabeça e essa configuração total é que dá pra gente uma imagem mais próxima possível do que o de fato está acontecendo com aquela pessoa. Então, hoje em dia é muito difícil a gente ver alguém em psicologia que não tenha esse olhar, que não veja a coisa como multicausal, o ser humano como um ser inteiro, integral, não só ele internamente como partes interconectadas, como ele parte de um todo que está sempre afetando ele e que ele está sempre afetando esse todo. Então, a ideia de todos os assuntos que a gente vai costurar nessas lives, dessa grande jornada, começa com essa noção de que corpo e mente, organismo externo e organismo interno, eles são indissociáveis. A gente vai falar sempre das relações. E aí é interessante que temos lugares que definem agora a psicologia como o estudo do ser humano nas suas interações, não só internamente, como no mundo. Então, a gente está sempre estudando os processos desse ser humano. Os processos mentais, os comportamentos, as relações, o funcionamento do corpo dele. E tudo isso se conecta numa grande montagem aí de um grande quebra-cabeça que é aquela pessoa que está diante da gente, aquela situação que se apresenta para a gente quando chega, por exemplo, num consultório de uma nutricionista, de um psicólogo ou de um médico. E aí, como a Mari vai puxar a corda para mim, até na medicina, esse olhar teve que entrar, né, Mário? Sim, pois é, assim, a gente ficou pensando, né, no que a gente poderia trazer aqui, né, nessa primeira live, que pudesse ser um conhecimento de base para que realmente funcionasse como o arcabouço ali para compreensão de tudo que a gente quer falar até o final da jornada, né? E aí a gente pensou que se a gente vai realmente falar sobre alimentação, comportamento alimentar, a definição do tema por si só tem a ver com a interação com o meio, né? Porque o alimento tá fora da gente, né? A maneira como a gente se relaciona com esse alimento tá fora da gente. O que ele vai fazer com a gente faz parte dessa interação ambiente, organismo. Então a gente tinha que passar um pouco o que a gente entende, né? E o que se entende hoje na ciência também com relação a essa interação, né? E aí eu sempre acho interessante, assim, porque acaba que a gente discute muito, eu e a Mabel, e a gente tem formações distintas, né? Então, apesar da gente falar muito a mesma linguagem, a gente tem óbvio, né? A gente fez faculdades diferentes, a gente tem uma formação diferente, e acaba que a gente chega a uma conclusão muito parecida a partir de elementos próprios, cada uma da sua área, né? Então, a Mabel traz quando a gente foi discutir sobre esse assunto, a Mabel foi trazendo esse recorte de
do pensamento, de como foi a evolução do pensamento filosófico, como foi a construção do conhecimento da psicologia hoje, né? Como é que isso se deu, como que os autores começaram a perceber que a interação organismo-ambiente, né, era de fato o que era mais importante na hora de definir aquele indivíduo. Então, ela foi trazendo esse conhecimento. E isso, quando eu vou ouvindo e aprendendo, né, com o que ela traz, é muito fácil fazer um paralelo com, por exemplo, o que a neurociência fala hoje, né? Porque as ciências como um todo, né, elas acabam que chegam a conclusões parecidas, e é super legal perceber esse movimento através de meios diferentes, cada um através do seu meio, né? E justamente esse movimento que aconteceu na psicologia e que traz a psicologia hoje em dia com essa visão, né, de interação organismo-ambiente, também aconteceu na neurociência, né? E que, de fato, antes a gente tinha uma separação maior, né? E existia um pensamento, por um lado, de que determinadas doenças, determinados transtornos, eles eram derivados, por exemplo, da genética do indivíduo, né? Da carga genética que esse indivíduo trazia, e que outros transtornos, eles eram derivados do meio desse indivíduo, e que, com o passar do tempo, cada vez mais pesquisas começou a mostrar que, na verdade, a imensa maioria dos transtornos, para não dizer todos, né? Eu nunca falo todos, nem nenhum, mas a imensa maioria dos transtornos é resultado de uma interação entre a carga, algo inato do indivíduo, né? Que a ciência coloca ali na carga genética, e a interação desta carga genética ou desse indivíduo com o seu ambiente, com o seu meio, né? E aí eu coloquei até um gráficozinho que vocês vão receber no material complementar, que é um gráfico que mostra que justamente a gente tem algumas doenças que são muito determinadas, tem um peso da genética muito grande. Tem muitos pacientes que acabam me perguntando isso, assim, essa doença é muito genética ou é muito ambiental? De fato, algumas doenças acabam que têm um peso da genética um pouco maior e outras têm um peso do ambiente um pouco maior, mas basicamente todas elas, e a gente pode ver que os transtornos mentais estão bem no meio do gráfico, como vocês vão ver no material complementar. Basicamente, todo transtorno mental é resultado de uma combinação de fatores genéticos e de fatores ambientais. E aí, a partir dessa constatação, o que os estudos começaram a ir atrás foi qual é, então, o mecanismo de interação entre ambiente e genética, né? Se a gente está chegando à conclusão aqui que os transtornos, as doenças têm a ver com uma combinação de genes com o ambiente, como é que acontece isso, né? Como é que E é acontece? uma coisa que os psicólogos faziam pela dedução, pela observação, né? E aí, a partir do momento que a medicina avança, ela começa a ter instrumentos de medição disso. Exatamente. Então, a psicologia, a gente estava falando isso hoje até, o quanto que essas pessoas que deduzem, né? Na verdade, são pessoas à frente do seu tempo, né? Porque elas deduzem, elas tiram conclusões antes que a ciência seja capaz de medir esses elementos, né? E, de fato, demonstrar através de um meio matemático ou o que quer que seja, né? E aí a ciência, então, começou a demonstrar, né? De uma forma mais palpável, digamos assim, essa dedução que já havia sido feita antes. E aí, eu quero trazer para vocês um conhecimento que é basicamente o campo do conhecimento que explica essa interação hoje. E ter esse conhecimento vai ser essencial para vocês entenderem qual é o nosso mecanismo cerebral, ou o que a gente entende hoje como um mecanismo cerebral, por exemplo, para que o alimento, por exemplo, possa influenciar no risco que a gente tem de desenvolver um determinado transtorno, ou para que o nosso comportamento alimentar seja determinado ou seja definido, né? Então, para começar a explicar isso, eu vou estabelecer conceitos básicos para que todo mundo tenha esses conceitos em mente, né? A gente vai falar sobre o campo do conhecimento que a gente vai falar vai ser sobre a epigenética, né? E a epigenética, ela justamente vai estudar
essa interação do ambiente com a nossa genética, né? E quando a gente fala de genética, a gente obviamente fala de DNA. Todo mundo já ouviu falar dessa molécula DNA, Pelo né? menos na escola, todo mundo estudou. Pelo menos na escola. E, no entanto, a gente muitas vezes não tem a exata ideia do que seja essa molécula. Então, o que é a molécula de DNA? O DNA, de uma forma muito simples, nada mais é do que um código, né? Ele é simplesmente uma molécula, né, que está dentro das nossas células e que representa um código, né? Nesse código, né, ali com muitas letras embaralhadas, a gente tem, então, ele significa, né, todo o conjunto de características que vão determinar tudo aquilo que a gente é, né? Tudo aquilo que nos define, ou todas as nossas tendências e todos os elementos que vão caracterizar o nosso organismo. Tá tudo codificado no DNA, né? E aí o nosso organismo, como aquilo ali é um código, ele vai ler esse código, né? E aí a gente tem tem um equipamento celular ali para ler aquele código e traduzir aquele código em uma característica, né? Então, o que está ali determinado, o que está codificado, vira, através desse equipamento do corpo, das células, né, de tradução, vira uma característica, ok? Beleza. Então, isso esse foi o início do conhecimento relacionado à genética. E aí, teve uma pergunta que começou a impulsionar os estudos, que foi uma pergunta muito importante nesse campo, que foi: todas as nossas células têm o mesmo DNA, né? Então, a gente tem ali, tanto que a gente faz teste de paternidade, a gente tira ali o DNA da boca da pessoa, e esse DNA é o mesmo DNA do espermatozoide, é o mesmo DNA de todas as células do corpo. E aí, os cientistas pararam para pensar, chegaram na seguinte dúvida: se todas as células possuem o mesmo DNA, como é que todas essas células não são iguais, né? Então, a célula da nossa pele é diferente da célula do nosso coração, que é diferente da célula do músculo, que é diferente da célula do intestino, mas todas têm o mesmo DNA. Como é que pode? Como é que a gente não é um bolo de células idênticas entre si, né? E como é que a gente tem tanta especificidade celular assim? E aí, a primeira resposta que veio, que foi uma resposta muito importante, foi a partir de estudos que mostraram que esse DNA não está ativo igualmente em todas as nossas células. Então, a gente tem uma molécula de DNA, tem pedaços ativos e tem pedaços inativos. Na célula da pele, a gente tem que o pedaço ativo é o pedaço que determina características de célula de pele. Mas o pedaço que determina características de célula do coração tá lá, porém tá inativo. E o inverso acontece no coração. E assim, dessa forma, através de ativação e inativações diferentes em pedaços dessa molécula, é que a gente vai ter todas as nossas células diferentes. Cada célula tem um pedacinho ativo e um pedacinho inativo na sua molécula de DNA, e por isso a gente tem tantas células diferentes. E aí, a gente teve uma outra pergunta extremamente importante, que foi a seguinte: como é que determinadas características de um indivíduo, elas passam a se expressar a partir de um determinado momento? Então, muitas pessoas me perguntam assim, já teve uma pessoa que me perguntou assim, é possível que uma pessoa nasça deprimida? A criança nasceu e já é deprimida desde nascença? Eu nunca vi, né? Nunca vi um bebê deprimido. A princípio, a criança nasce e não tem depressão. Mas se a gente entende, a princípio, né? Mas a depressão tem uma herança genética, então Mas, como é que isso faz, né? exatamente, que a depressão tem uma herança genética, como é que essa pessoa não nasce deprimida, né? Porque ela tem o gene da depressão. Como é que ela não nasce deprimida? E aí, a gente entrou numa segunda etapa de pesquisas que mostrou um outro dado muito importante para a gente entender toda essa cadeia aí de conhecimento, que foi esse processo de ativação e inativação gênica, ele é dinâmico. O que isso quer dizer? Que o indivíduo ele pode nascer com um gene inativo e, a partir de um determinado momento,
ter esse gene ativado. E aí, aquela característica que estava ali sem ser expressa, né, paradinha, escondida, ela passa a ser expressa. E é por isso, por exemplo, que o indivíduo não nasce deprimido e a partir de um determinado momento na sua vida, ele então passa a apresentar os sintomas da depressão ou de qualquer outro transtorno mental. E foi aí, a partir desse ponto, né, que a gente entende que o gene ele pode passar a ser ativo ou passar a ser inativo, é que a gente começa a pensar de que forma a gente pode, o ambiente, né, ou as influências que esse indivíduo sofre, podem então ser responsáveis por uma ativação gênica ou uma inativação gênica. E esses estudos, então, de fatores de risco, fatores de proteção, começaram a ter uma base genética, né? Começaram a ter uma explicação do seu mecanismo. Porque o mecanismo que explica um fator de risco é exatamente esse. Esse fator ou esse elemento, ele é capaz de ativar uma tendência genética que estava inativa, né? E aí a gente pensa, o que então pode ativar ou inativar um determinado gene, né? E aí a gente vai falar de dois elementos diferentes que vão ser importantes nessa jornada. Tem vários elementos, mas eu vou falar de dois elementos importantes para esta jornada. A gente vai falar dos elementos químicos e a gente vai falar das experiências vividas, tá? Então a gente tem os elementos químicos que vão fazer essa ativação de uma forma mais direta, né? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, né, e muitas pessoas falam assim, tal elemento é tóxico, né? Se você usa esse elemento, se você passa por uma, por exemplo, quando houve a situação de bombas atômicas no mundo, essas pessoas foram expostas a um elemento químico, né? E esse elemento químico determinou mudanças genéticas. A gente consegue entender dessa forma. Houve um elemento, um acidente nuclear, houve uma bomba atômica, houve contato com agrotóxicos, houve contato com um trabalhador de uma mina que tem contato com, é exposto a elementos químicos que faz com que... E isso explica também por que as pessoas tiveram sintomas diferentes. Foi uma grande população, por exemplo, exposta à mesma substância, mas desenvolveram doenças diferentes. Porque eles têm uma genética. Não é uma relação da substância gerando doença linearmente. Exato. E aí, mas assim, quando a gente pensa nessas substâncias, né, a gente consegue meio que entender, meio natural. A gente fala, não, de fato, essa substância foi lá no DNA, né, de uma forma qualquer, e ativou aquele gene ou inativou aquele gene. Isso acaba fazendo sentido. Acontece que se a gente parar para pensar, comida é substância. Comida, o que é comida, né? A gente parece que comida é uma coisa meio diferente, né? Mas o que é comida? A comida nada mais é do que um agrupado de elementos químicos. Né? Consegue separar a comida ali, se a gente for picando em pedaços cada vez menores, assim que a gente aprende na química, né? A gente vai picando em pedaços cada vez menores, e aí a gente sai na molécula e depois a gente sai no átomo. É isso que é a comida. A comida é um conjunto de elementos químicos. E se a gente para pensar dessa forma, a gente entende que dependendo das nossas escolhas alimentares, a gente vai ter contato, nosso corpo vai ter contato com um conjunto de elementos químicos capazes de modular a nossa genética por um caminho ou por outro caminho. Então, o indivíduo que tem contato com elementos químicos, por exemplo, ultraprocessados, né, da indústria, etc., certamente ele vai ter uma modulação genética diferente do indivíduo que não tem contato com esses elementos químicos. Então, a gente já consegue, através desse pensamento, entender que a comida, através dos elementos que a constituem, é sim capaz de desencadear uma cascata que, no final das contas, vai determinar uma modulação gênica. E é justamente, a gente vai ver como que isso acontece, né? É justamente esse o link que a psiquiatria nutricional está conseguindo mostrar, né? Que faz com
que um alimento, um determinado padrão alimentar, uma determinada escolha ali da sua comida no cotidiano é capaz de alterar a sua tendência para, por exemplo, abrir um quadro depressivo, para abrir um quadro ansioso, né? Então, a sua escolha alimentar também vai influenciar nessa tendência. E aí, o outro, então, esses são os elementos químicos que a gente consegue pensar ali, que fazem, vão influenciar esse nosso DNA de uma forma mais direta. Porque a gente come, engole a comida, né? E aí ela entra em contato com a gente dessa forma. Mas a gente tem outros elementos que não têm um contato pele a pele, não sei explicar. Não tem um contato direto, né, com o nosso corpo, porém, eles têm um contato através dos nossos órgãos dos sentidos, né? Que são as nossas experiências. Então, as experiências que a gente tem, o que a gente vive, a maneira como, por exemplo, né, e a Mabel falou, uma família que tinha uma determinada relação com a comida, né? Então, viver numa família que tem uma determinada relação com a comida, ver essa família se relacionando com a comida, estar presente nesse ambiente afetivo que tem uma determinada relação com a comida, você vai captando essa mensagem através dos seus órgãos dos sentidos. E aí, a gente pensa, isso também é capaz de determinar uma modulação gênica? É capaz, não diretamente, porém, a partir das nossas experiências, nós vamos, o nosso corpo, ele vai acabar tendo diversas reações que, no final das contas, vão ser também reações químicas, porque a gente vai acabar tendo estímulos para, por exemplo, liberação de hormônios, liberação de substâncias inflamatórias, liberação de substâncias neurotróficas. Essas substâncias, então, vão fazer essa ponte entre o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente sente e o nosso DNA. Então, tudo termina no mesmo lugar. Tudo termina no DNA. E, na verdade, o que a ciência mostra, que é super legal nesse sentido, é que a gente, de fato, não tem como separar o organismo do ambiente. Não só a gente não tem como fazer essa separação, como cada vez vai ficando mais claro que existe uma base molecular para essa interação. Que a gente consegue mensurar essa interação. E aí a gente consegue ver o quanto que, na verdade, o que os filósofos e os psicólogos deduziram, né, a partir de evidências que eles viveram e experimentaram, o quanto que essa dedução, na verdade, estava correta, né? E que tem, de fato, uma base molecular e uma base genética. E aí é através desses estudos, né, que a gente vai começar a tentar misturar aí essas duas linhas, né? Tanto a linha da psicologia, quanto a linha da neurociência, quanto a linha da psiquiatria, para mostrar que, na verdade, a gente vai ter, sim, uma influência, né? O ambiente vai influenciar, o alimento vai influenciar a forma como a gente vai apresentar a nossa saúde mental e também a nossa saúde mental vai ser capaz de influenciar a forma como a gente se relaciona com o alimento, né? E aí, construir esse arcabouço de conhecimento vai ser, então, essencial para a gente, em algum momento, né, estabelecer, de repente, uma outra forma de tratar os indivíduos que aparecem com algum sofrimento psíquico, né? Acho que a gente tem que, em algum momento, ampliar o dado cada vez mais. Cada vez mais a gente tem que estar falando no E, né? E a ideia da nossa jornada é justamente mostrar o quanto que a gente tem que fazer essa ampliação, né? O quanto que a gente tem que inserir esse conhecimento no escopo de conhecimento da saúde mental, né? Para que a gente possa ter resultados melhores nos pacientes. Acho que essa é a nossa ideia. A ideia, então, não sei se vocês percebem, a gente está fazendo um grande círculo aqui, né? Quando a gente alinha comportamento alimentar, parênteses assim, comportamento alimentar é o termo que a gente usa para falar dessa área do estudo das interações do ser humano com a alimentação. Eu não gosto do nome porque parece que a gente só estuda o ato de comer, o comportamento de comer. E, na verdade, seria melhor
relacionamento com a comida. Seria um nome mais abrangente. Então, quando a gente fala dessa área chamada comportamento alimentar, né, que na verdade é uma área que inclui todas as formas de relação com a alimentação, porque a gente não está falando nem só do ato de comer, quando a gente fala de comportamento alimentar, né? A gente fala de todas as experiências psíquicas, comportamentais, relacionais que envolvem comida. Então, a gente começa a observar que o comportamento alimentar, ele tem uma relação circular com a nossa saúde mental. Porque o que a gente come vai alterar a forma como a nossa saúde mental vai se apresentar. Os estímulos que a gente fornece, né, em termos de comida, vão alterar a forma como a nossa mente, né, os nossos comportamentos, as nossas relações vão acontecer. Então, por exemplo, a Mari deu o exemplo dos alimentos ultraprocessados, industrializados, que podem, a longo prazo, aumentar o risco de você ter um quadro de ansiedade. Esse quadro de ansiedade vai afetar a forma como você se relaciona com as pessoas. Sim. E aí a forma como você se relaciona com as pessoas vai te dar um feedback que vai mudar também o teu comportamento. E, por exemplo, se eu fico muito ansioso e eu tenho relações, trocas, né, difíceis, de briga, de irritabilidade, eu posso fazer da comida um elemento para tentar dar conta dessa ansiedade. Então, a ansiedade é muito fácil a gente perceber esse círculo assim. Então, eu faço uma alimentação, por exemplo, de má qualidade. De novo, olha como eu tô falando, e eu não tô falando de uma causalidade, tá, gente? Parece que é. Então tá, então é só não comer industrializado que eu tô livre de ter ansiedade. A comida industrializada, por exemplo, como a gente vai ver, a longo prazo, ela aumenta as chances de alguém que tem uma tendência desenvolver traços ansiosos, né, uns sintomas de ansiedade. Então, ela aumenta essa chance e a ansiedade aumenta as chances de eu ter um comer transtornado. E na hora que eu tiver um comer transtornado, eu não vou procurar, muitas vezes, o brócolis para comer. Eu vou procurar aqueles alimentos ricos em açúcar, gordura, processados, industrializados, o que vai fazer com que eu continue nesse grande ciclo e seja difícil sair. Então, é impossível a gente ajudar as pessoas a sair disso olhando para uma coisa só. Porque senão a gente vai dizer assim, então tá, então ninguém mais come industrializado e ultraprocessado e acabou a ansiedade do mundo. Isso. Ou, então tá, então a gente trata a ansiedade de todo mundo do mundo, dá antidepressivo, ansiolítico, assim, na água das pessoas e ninguém mais vai ter problema com a comida. Pronto, todo mundo vai comer só alface, brócolis e frango. E a gente sabe que não é assim. Então qualquer tentativa de pegar e atuar naquela área específica, ela tem menos chances de ter sucesso. Então, é por isso que a gente sempre fala que o trabalho, né, com transtornos mentais e questões alimentares, ele precisa ser multidisciplinar. Porque a gente vai precisar que todo mundo que está nessa roda fale essa mesma língua. Todo mundo entenda que o nutricionista vai mexer naquela alimentação, né, vai ajudar o que o psiquiatra vai atuar naquela medicação, da mesma forma que a medicação do psiquiatra vai ajudar o trabalho do nutricionista, que o endócrino vai passar em termos de exame ou de medicação para normalizar algum hormônio que não está funcionando bem, vai ajudar o psicólogo, porque pode ser que o humor daquela pessoa melhore quando ele modular aquele hormônio que não está legal e vice-versa. Então, se a gente não fala a mesma língua, a gente vai trazer tratamentos fragmentados e as chances de sucesso são menores. Então, a grande ideia aqui é trazer esse pensamento circular e a gente vai, ao longo dessa jornada, né, de 5 encontros, costurar um pouco, entrando e saindo entre essas áreas, entre a medicina, a psicologia, um pouquinho da nutrição. A gente vai falar de comportamento, de subjetividade, de química também, né, para trazer essa visão de que essas coisas todas formam esse grande mosaico que é a relação, por exemplo, do ser humano com as suas emoções, com a comida, com as pessoas que estão à sua volta, né, e etc. É isso. É isso, gente. Deixa eu falar uma coisa. Fala aí, Mari. Acho que a gente, assim, o que a gente queria passar nessa live, a gente passou, a gente pode ouvir perguntas, né? Acho que tem um tempinho aí, uns 10 minutos, pra gente ouvir não, né? Ler. Mas para responder algumas perguntas. Deixa eu ver se eu sei ativar os comentários enquanto isso. Pronto. Isso. E aí... E é isso. Amanhã a gente vai falar sobre psiquiatria nutricional.
Eu vou tentar dar um apanhado aí sobre o que é a psiquiatria nutricional, que é uma área do conhecimento que é bem nova, né? É bem recente. E é isso, a gente vai costurando, assim, né? Exatamente. O pessoal está perguntando, né? As lives, então, eu vou repetir se alguém não chegou logo no início. As lives, essa jornada é uma jornada de lives, então ela não tem essa possibilidade de a gente certificar as pessoas que participam, É, porque, né, a gente não hoje a consegue gente tem assistir. 1.500 pessoas entrando e saindo aqui. Então a gente não tem a lista de presença na porta da sala para dizer quem veio e quem não veio. A gente até tem planos aí para construir cursos mais estruturados, de turmas fechadas, e aí sim certificados são possíveis, né? Mas a ideia dessas lives é ser um conhecimento aberto, inclusive para quem não é da área, né? Inclusive para quem só gosta de ouvir sobre o tema, quem se interessa por saúde, por alimentação. Então, não, essas lives não têm certificado e elas só vão. A gravação só vai ficar disponível para quem está nos grupos do WhatsApp, que a gente botou o link ali nas inscrições, né? Se inscrever, na verdade, é para isso. É para você poder receber o material complementar, é para você poder receber a gravação da live, é para você poder receber, por exemplo, hoje a Mari botou uma série de artigos aí que falam um pouco dessa epigenética, de como que os transtornos são entendidos dessa forma, como que a ciência está avançando na epigenética. Então é uma maneira da gente complementar o que em uma horinha de live a gente não ia conseguir abarcar, né? E tem um resuminho também, a gente Um fez resumo, exatamente. para vocês terem isso com vocês. Essa live ela vai ficar disponível ao longo da jornada, né? Para as pessoas que estão nos grupos, né? Então, nos grupos você vai ter ali um link que vai ter a gravação da live. Ainda dá tempo de se inscrever. Então, mesmo que você se inscreva no último dia, você vai ter acesso a tudo, você só vai ter que ver todas no mesmo dia. Rápido. Tem que ver todas rápidas. Mas se você se inscrever no último dia, você consegue ter acesso a todo o conteúdo, baixar os artigos, baixar os resumos e assistir às lives. Vocês vão receber. Se vocês não receberam até agora, vocês vão receber porque a gente vai disponibilizar agora depois. São muitos grupos e o suporte está lá mandando Mandando. informação para todo mundo. Né? A Beatriz fez uma pergunta aqui que eu achei muito interessante de eu discutir com vocês. Né? Ela perguntou assim, a gente tem que então ver os pacientes de uma maneira mais empática e não como um compilado de sintomas? E eu diria, Beatriz, que claro que a empatia é importante, mas é para além da empatia só, porque a empatia é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, né? Da gente tentar minimamente entender esse lugar que o outro está. Mas o que eu estou falando é que, além disso, a gente precisa perceber aquela pessoa como um todo. Ele não é um. Imaginem o seguinte: imaginem um bolo. O bolo não é a simples junção de ovo, farinha, açúcar, chocolate e fermento. Se você só junta esses elementos ali, isso não é igual a bolo. Então, os pacientes não são iguais a um compilado de sintomas. Tudo isso você precisa misturar e entender a conexão entre esses elementos. A farinha tem que se ligar ao óleo e ao ovo de determinada forma. Tem inclusive uma ordem lá no bolo. Né? Eu agora na quarentena estou lá das receitas do bolo. Né? Tem uma ordem que a gente bota esses negócios para que, no final das contas, aquela configuração se dê. Então, quando aquele paciente chega para você, ele é um grande bolo, no sentido de que ele tem vários elementos ali que estão já todos interarticulados de uma maneira que você não vai conseguir botar partezinhas dele. Você não vai conseguir mais separar o que é ovo, o que é farinha, o que é óleo naquela configuração. Você vai precisar observar, e no caso do bolo, né, quando a gente prova o bolo, a gente consegue inferir que tem aí elementos que fazem parte daquele bolo. Se é um bolo de banana, se é um bolo de chocolate. Então, quando você olha um paciente, você vai conseguir detectar elementos. Senão a gente não conseguiria também fazer diagnóstico nenhum. Então, você vai ver os sintomas ali, você vai ver as articulações entre a infância, a relação com a comida, a relação com o contexto que ele vive, né? A época, por exemplo, de quarentena ou o contexto familiar. Você vai ver aquilo tudo interrelacionado, mas você não vai poder ver aquilo em caixinhas, porque na vida do paciente aquilo não está em caixinhas, né? Não é uma coisa que tem uma setinha para outra. Então, é a infância que gera o problema na alimentação, e o problema na alimentação tem uma setinha com a ansiedade, e a ansiedade tem uma setinha com a insônia. O que a gente vai vendo na prática é que as coisas têm muitas setas,
um ir e vir aí entre elas, e a gente vai precisar olhar para tudo isso interconectado para conseguir fazer um bom trabalho, para conseguir fazer um bom olhar diagnóstico, por exemplo, em qualquer área da saúde, né? Então é mais do que empatia, tá? Teve uma pergunta que perguntou se tinha alguma comida melhor, por exemplo, para ansiedade, né? A gente vai falar amanhã de psiquiatria nutricional e dessa questão da qualidade do alimento, né? Da doença psiquiátrica, do transtorno mental. Mas o que a gente vê é que não existe uma comida, né? Que determina uma melhora da ansiedade ou uma piora da ansiedade. A gente tem um padrão alimentar, né? Então, dependendo do seu padrão, dependendo da sua rotina, do seu dia a dia, é que você vai ter estímulo suficiente, na frequência suficiente para fazer essa modulação gênica que a gente está pensando, né? Então, se a gente pensa em modulação gênica, a gente está sempre pensando num processo que precisa de uma repetição, né? E que não é afetado exclusivamente por uma experiência, né? Então, da mesma forma como se você tem uma alimentação primordialmente composta por alimento de verdade e com uma qualidade boa, e se você come uma bala, né, um alimento que seja rico em elementos químicos que não são favoráveis para você, não é possível esse elemento, essa quantidade, né, determinar nenhuma modulação gênica, né? E o inverso é a mesma coisa. Então, se você tem ali uma alimentação rica em ultraprocessados, rica em alimentos que determinam um caminho, né, para essa modulação gênica que normalmente é desfavorável, se você tem uma refeição muito saudável, essa uma refeição não vai ser suficiente para mexer nessa modulação como um todo, né? Então, a gente vai ter essa discussão aí de uma forma mais ampla amanhã e vamos tentar falar um pouco mais sobre isso. Tem várias pessoas perguntando questões de genética especificamente, né? Ah, se o autismo também entra, se tem como desligar o gene depois. A gente vai ter, a ideia é que a gente vá passando pelas lives todos esses temas, né? Mas a Mari pode já ir e trazendo uma palhinha aí. A psiquiatria nutricional, ela é um campo do conhecimento que está construindo, está em construção, né? Então, essa relação entre comida e transtorno mental, ela ainda tá muito nova, né? São pouquíssimos os grupos de pesquisa que estudam essa relação, mas agora estão começando a surgir estudos que falam de transtornos mentais específicos, né? Porque a princípio os primeiros estudos eles foram mais gerais, né? Que olharam para a saúde mental como um todo, né? Para uma disfunção dessa saúde mental como um todo e padrão alimentar. A gente vai ver isso amanhã. E agora estão surgindo estudos específicos olhando para transtornos mentais pontuais. Transtorno do espectro autista, TDAH, depressão especificamente, ansiedade, demências, né? Então, transtornos da cognição aí, enfim, transtorno bipolar. Então, a gente está vendo estudos relacionando aí doenças específicas com padrões alimentares. E, de fato, a gente percebe que os estudos mostram que existe, sim, uma relação, né, aí entre esses transtornos mentais específicos e a forma como o indivíduo come, né, a qualidade do que esse indivíduo come. E ainda, também, que é uma coisa que me perguntam muito, assim, parece que não existe uma pílula mágica, de fato. Se ela existe, ela ainda não foi descoberta. E a gente... sempre que a gente está falando, isso faz algum sentido quando a gente pensa em neuromodulação, né? Porque quando a gente pensa em neuromodulação, a gente sempre fala de estímulos repetidos, sempre fala de estímulos padrões, né? Padrões, né? Muito. E até, por exemplo, quando a gente fala de atividade física, que é uma outra área, a gente nem vai entrar exatamente nessa linha aí, mas que é uma outra área que é natural que o indivíduo pense assim, se eu fizer um determinado exercício, eu vou ter tal resultado.
Não, você vai ter esse resultado se você fizer determinado exercício ou determinada atividade de uma forma constante, repetida. E aí, de fato, você consegue ter uma modulação e uma estruturação de caminhos neurais que vão fazer com que depois aquele comportamento fique mais fácil, né? Mas isso só acontece depois de pequenos estímulos de forma muito constante, né? Muito mantida. E é exatamente o que parece acontecer com a alimentação. Então, não adianta, parece que não adianta, pelo menos, você se alimentar de uma forma muito pobre, qualitativamente, né? E tomar uma pílula mágica, né? Enfim, também a gente tem essa... Ainda não se sabe exatamente, e essa explicação do bolo da Mabel é muito legal, porque a gente tem um dado na psiquiatria nutricional que se a gente pega sei lá, um brócolis. Eu não sou nutricionista, então eu não sei todos os elementos nutricionais do brócolis. Mas vamos dizer que a gente pegasse todas as vitaminas do brócolis, né? Todas as vitaminas que tem no brócolis, e colocasse num comprimido, numa cápsula ali. E aí, o que os estudos mostram é que, aparentemente, comer o brócolis tem algo de diferente. Ou seja, a combinação dessas vitaminas, desses elementos que tem no brócolis, né? Esta combinação, este todo, é mais do que a soma das suas partes, de fato. Então, comer o brócolis tem um efeito sobre a saúde mental maior, né, muito mais positivo do que comer os elementos e as vitaminas do brócolis isoladas, né? E o que tem nessa combinação, o que tem ali no brócolis que faz com que ele seja diferente do que a soma das suas partes, parece que ainda não está claro. Mas, de fato, parece que é mais, né, do que elementos isolados. Então, a comida parece que é a coisa mais eficaz que a gente pode ingerir quando a gente fala em saúde mental. Muito mais eficaz do que vitaminas, né? Não se sabe exatamente por quê, mas também nesse campo o todo é mais do que a soma das partes. Que faz todo sentido, né? Seria muito estranho num organismo tão complexo, com mil interações dentro e fora, e o dentro passando para fora e o fora passando para dentro o tempo todo, que a gente tivesse uma coisa que liga um botão e que faz a coisa toda funcionar de uma forma diferente. É muito difícil que isso se dê dessa forma. Eu acho que, é claro, à medida que a ciência vai aumentando, os conhecimentos da ciência vão aumentando, a gente vai descobrindo mais coisas, mas faz muito sentido que a gente não consiga ter uma pílula mágica para nada que envolva saúde mental, comportamento, alimentação, né? Que a gente esteja falando sempre de processos integrados, de ter que mudar várias coisas e repetir esse padrão por muito tempo. Não adianta mudar só um dia, né? A gente precisa mudar e repetir esse padrão. Vai mostrar daqui a pouco, né? No momento, exatamente, faz sentido, né? E a ciência está nesse processo de mostrar, mas eu acho que daqui a pouco isso vai ser demonstrado, né? Enfim, mas exatamente. Vai explorar mais. A live gente, 7h30, acho que 7h30. Vai acabar, tem 1 minuto. O Instagram tá me avisando. Da última vez ele terminou antes de ter 1 minuto, tá? Ele terminou, né? Você viu que ele me roubou 1 minuto, Mariana. Roubou. Então, antes que ele me roube esse minuto final, amanhã a gente tem live 7h30 também. Amanhã vai ser no perfil da Mari. Todas essas perguntas que vocês colocaram aí, que eu tô vendo agora e que tá me dando agonia, assim, porque eu queria responder todas, né? Vocês podem fazer nas nossas caixinhas de pergunta. Todo dia a gente abre caixinha de pergunta. Então, tem um monte de pergunta aí que dá pra gente responder no story, né? Então, podem continuar fazendo. Queria agradecer pela presença de todo mundo. Foi muito legal ter tanta gente aqui. Amanhã tem live de novo. Pode programar aí na agenda do celular. Amanhã, 7h30 da noite, no perfil da Mari. A gente vai estar junto de novo, falando mais especificamente. Amanhã vai ser sobre psiquiatria nutricional. E complementando isso que a gente começou hoje. Tá bom? Pessoal? Beijo em todos. Beijo, um grande prazer. Tchau, Mari. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.